nos pedregais. Procurei entre os espinhos, a semente não achei. Bem na beira do caminho, a semente que eu lhe dei. Glória a Deus, irmão, louvado seja o Senhor. Falei para vocês que ia ser rápido, louvado seja Deus. Eu creio que Deus tem falado com você e falou com você através deste louvor, com vocês, né, através deste louvor. Nessa noite, noite já 6 horas, 6h10, 18 horas e 10 minutos, louvado seja o nome do Senhor. Já estamos aqui com o apóstolo Ademir, louvado seja Deus. Tocha de fogo, responsável pela garagem de fogo ali, tem uns cultos abençoados ali na garagem dele, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando, irmão, louvado seja Deus. Aí logo após o apóstolo vai estar trazendo uma palavra, irmão. Ei, fica ligado, irmão. Não acabou o culto ainda, nós temos mais 1 hora e pouco ainda, irmão, louvado seja o nome do Senhor. É forte. Louvado é mais para você que logo nós estamos fazendo vigília aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos tirar essas mesas aqui, irmão. Vai ser fogo do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Estende as mãos para cá, irmão. Coloca a sua mão aí na sua televisão, para que Deus venha estar aí usando o profeta dele nessa noite. Altíssimo Deus e eterno Pai, meu Pai amado, Senhor, meu Deus de mistério, Pai. O Senhor já tem bradado, Pai, tremendamente, poderosamente, meu Pai, neste lugar, Pai. Como sempre, meu Pai amado, Senhor, nós só somos, meu Pai, um instrumento do Senhor, Pai. Sem o Senhor nós não somos nada, não conseguimos nada, Pai, não possamos nada, meu Pai amado. O Senhor está usando o teu filho, o teu servo, Pai, nesta noite, Pai, com autoridade, com ousadia, Pai amado, em nome de Deus vivo e verdadeiro. Amém e amém. Eu passo para o apóstolo nessa noite. Glória a Deus e aleluia. Deixa Deus te usar, Lázaro. Glórias a Deus. Eu saúdo todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Amém. Receba a paz do Senhor Jesus, aonde a voz da palavra profética tem chegado através dos microfones dessa hora. Aleluia. Eu ouvi, meu Deus, tua voz me chamar. Ei. Estou aqui e quero te ajudar. Quero saber quem sou. É só olhar pras minhas mãos e encontrará
as marcas dos cravos cruéis, Remanagai, que furaram também meus pés, e o sinal da lança que em meu lado gravou. Estou, meu Deus, é forte aqui. Espírito Conte pra mim os teus problemas, mas conte agora. Eu vim pra mudar o rumo de tua história. Saia desse padecimento da minha glória. Eu não quero ver você sofrendo assim. Para esses problemas eu coloquei um fim. Eu morri na cruz para te libertar. Enviei meu anjo para te guardar. E essa espada em frente ao inimigo. Não tenhas medo, eu estou contigo. Cante um hino novo que eu te dou agora. Declare comigo a tua vitória. Sou eu quem te falo, sou o teu Senhor. Venha me louvar com muito amor. Com muito amor, com muito amor. Eita, aleluia. Alguém na prova está louvando com amor. Alabria subdecandarábia, arábia nabrafácia. Estou aqui, conte pra mim. É Jesus que está mandando os teus problemas. Te empresto meu ombro pra te consolar. Conte comigo. Aleluia. Eu vim pra mudar o rumo de tua história. Saia desse vale e sinta minha glória. Eu não quero ver você sofrendo assim. Para esse problema eu coloquei um fim. Eu morri na cruz para te libertar. Enviei meu anjo para te guardar. Tome essa espada em frente ao inimigo. Não tenhas medo, eu estou contigo. Cante um hino novo que eu te dou agora. Declare comigo a tua vitória. Sou eu quem te falo, sou o teu Senhor. Venha me louvar com muito amor. Com muito amor. Com muito amor. Alguém está louvando com muito amor mesmo na prova. Espírito Santo. Estou aqui. Eu te entendo. Amém. Graças a Deus. Após esse louvor, eu quero entrar na palavra de Deus. Pastor Fábio, esse louvor faz lembrar do milagre que Jesus fez na minha vida, porque no ano de 1994 para 95, eu tinha sofrido um acidente, fiquei confinado em cima de um par de muletas, e por 2 anos andei em cima de um par de muletas. E na madrugada, após ter sido desenganado pelos médicos, eu entrei em oração e disse: Jesus, me dá o sinal da prova que eu vou voltar a andar. E quando eu orava durante a madrugada, a luz do quarto estava apagada, entrou uma claridade de luz igual ao sol dentro do quarto, o quarto ficou resplandecente como a luz do dia. E eu via 2 mãos brancas perfuradas que se estendiam sobre a minha vida, e do meio daquela luz uma voz disse: eis que vigila em oração. Na palma daquelas mãos havia buracos de perfuração. Aí eu entendi que era a voz de Jesus falando comigo. Não demorou muito, na mesma noite ali eu tive a segunda visão. Eu pedi um sinal, Jesus deu 2 sinais. Por quê? Porque Deus dá além daquilo que pedimos ou pensamos. O segundo sinal, Deus me mostrava eu correndo por uma estrada, e eu olhava para o céu se desmanchava em fogo. Quando de repente eu observava que 2 correntes me levavam em direção aos céus,
E quando eu olhei para o outro lado, em cima do céu, uma mão no meio das nuvens, uma mão enorme, do tamanho de uma casa. A mão era tão grande que o peito da mão parecia 2 montanhas. A mão era transparente, eu conseguia ver do outro lado. E daquela mão saía a virtude. Eu entendi o quê? Os 2 sinais que Jesus me deu. O primeiro sinal, as mãos do Deus Filho, perfurada, que foi furada na cruz do Calvário, se manifestou para mim, o Senhor dizendo durante a oração, enquanto eu orava, eis que vigília e oração, Deus estava dizendo que eu ia andar. O segundo sinal, a corrente que me erguia até as nuvens, eram minhas orações que me levavam até a direção, às mãos do Senhor. E aquela mão enorme que eu vi estendida no céu representa as mãos do Deus Pai, o Todo-Poderoso, que no livro do profeta Isaías, capítulo de número 59, está escrito, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Não demorou muito, eu voltei a caminhar, porque o meu propósito era, Senhor, me arranca de cima desse par de muletas. Eu não aguentava mais andar de muleta, minha perna esquerda estava secando, e as pessoas me chamavam de mula manca, eu não suportava mais aquilo. Após a oração, o Senhor me mostrou em visão as mãos do Senhor Jesus, perfuradas, o qual foi perfurada na cruz do Calvário, e me mostrou as mãos de Deus estendidas nos céus, e eu disse, Jesus, se o Senhor me tirar de cima desse par de muletas, aonde o Senhor me mandar, eu irei levar a tua palavra. Passei a caminhar, estive na Argentina pregando por 2 vezes, estive no país do Paraguai, pelo menos 4 ou 5 estados estivemos ministrando a palavra de Deus, nas aldeias indígenas, na cidade de Xanxerê, e estamos aqui nessa rádio com muita alegria, compartilhando esse pequeno momento de testemunho, porque eu quero entrar na palavra, mas foi grande o que Deus fez. O Senhor me tocou a falar esse testemunho, as mãos de Jesus furadas, estendida para mim naquele quarto escuro enquanto eu orava. Jesus manda eu dizer para você, essas mãos estão se estendendo sobre a tua vida esta tarde. As mãos perfuradas de Jesus estão te tocando. E o Senhor manda dizer, levanta-te desse leito de depressão. Levanta-te desse leito de enfermidade, porque Jesus ainda opera milagre. Glórias a Deus. Eu quero fazer uso da palavra de Deus esta tarde. Estava sentado ali e observando o desenvolver da programação, o pastor Fábio sendo usado aqui, o nosso pastor também, a pastor, o evangelista Lucas, e o irmão Fabrício na modulação ali, como o DJ da rádio, né? O locutor da rádio, também compartilhando nesta obra maravilhosa. O Espírito de Deus colocou fortemente sobre a semente. Onde está o semeador? Por isso que eu pedi para ser rodado aquele hino, onde está o semeador. E o Senhor me deu no Evangelho de Marcos, capítulo de número 13. É importante que tu abra a tua Bíblia. Evangelho de Marcos, ou seja, Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, também ela está escrita em Marcos, capítulo de número 4, né? Nós vamos ler aqui. E tendo Jesus, 13, versículo 1. E tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar, e muita gente se ajuntou ao pé dele, de sorte que entrando num barco, assentou-se, e toda a multidão que estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Versículo de número 5. Outra parte caiu entre os pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre os espinheiros, e cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, deu fruto, uma produziu 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Versículo de número 13. Versículo de número 11 diz assim, ó.
E respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. E isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendeis, e vendo vereis, e não percebeis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não vejam, e os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. O texto da palavra do Senhor que está prescrito no Evangelho de Mateus é o mesmo texto que está prescrito no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 1 a 20, e no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 4 a 15. Quando eu olho, amada e querida igreja do Senhor, amados ouvintes da palavra do Senhor, o Evangelho de Marcos está apresentando que Jesus chegou diante de um barco após ter saído de casa. E o evangelista Mateus também explica da mesma forma, que tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Porque Jesus, de forma gloriosa, chegando à beira da praia, ele pede para Pedro que emprestasse o seu barco para que fosse uma espécie de púlpito, para que ele pudesse falar. Por que Jesus escolheu o barco? Porque o vento que vinha do mar soprava a voz de Jesus e toda a multidão poderia ouvir a palavra do Senhor, que Jesus abriu seus lábios, Sacro Santo, para falar a sua palavra. Quando Jesus usou o barco como púlpito, assentado ali, ensinando a multidão, dentro dessa multidão que se reuniu aos pés de Jesus, havia 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas que seguia Jesus, eu dou o nome para esse grupo, o grupo de interessado, que seguia Jesus não só para, não seguia Jesus não para ouvir a palavra dele, mas interessado nos milagres, interessado na multiplicação de pão, interessado somente na bênção, seguia Jesus somente pela bênção. E quando Jesus, uma certa feita, está falando o seu discurso a respeito do reino de Deus, que a porta do céu era estreita, muitas dessas multidões ficaram bravos, dizendo: dura esse discurso, vamos sair. Toda aquela multidão saiu e abandonou Jesus, porque de fato não estavam seguindo a Jesus por causa da salvação. De fato estavam seguindo a Jesus interessado pela multiplicação de pão, pela multiplicação dos peixes. Esse era o primeiro grupo de pessoas. E Jesus olhou para aquela multidão e disse: vocês não querem ir também? Eles saíram. E Jesus olhou para os discípulos e disse: vocês não querem ir? E os discípulos ficaram aborrecidos, mas Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Pedro estava convicto e queria estar perto de Jesus e compreendia e discernia os mistérios do reino, que Jesus tinha palavra de vida eterna. Nessa tarde o Senhor está dizendo que tem palavra de vida eterna para o teu coração. Nessa tarde o Senhor está dizendo que tem palavra de esperança para o teu coração. Nessa tarde o Senhor está dizendo que tem palavra que pode mudar o quadro da tua situação, porque só Ele tem palavra de vida eterna. O segundo grupo que seguia Jesus era o grupo de murmuradores, chamado grupo de fariseus, grupo de saduceus e grupo de escribas, escrivãos e fariseus da lei, que seguiam Jesus para murmurar de Jesus. Aleluia! E o terceiro grupo que seguia Jesus era o terceiro grupo que está aqui no estúdio da rádio nessa tarde, está aí na sua casa ouvindo esta palavra. O terceiro grupo era o terceiro grupo de adoradores que seguia Jesus, não tinha sede de salvação, que seguia Jesus e estava entendendo os mistérios do reino de Deus, porque o Senhor disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino, porém a eles não, porque para que se cumprisse a profecia do profeta Isaías, que diz: Isaías, eu te envio de fato a um povo que tem ouvido e não ouve, que tem olhos e não vê. Era um povo chamado povo dos judeus, que João revelou no capítulo 1, versículo de número 11. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas no versículo 12 Jesus disse: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos chamados
Filhos de Deus aos que crerem no seu nome. Labantonébria, Calavassub de Candarábia. Esses que Jesus escolheu para ser revelado o mistério do reino. Jesus falou, a vós é dado conhecer o mistério dos reinos. Para eles não, para que se cumprisse o que o profeta Isaías diz, que de fato tendo ouvido, não ouve, de fato tem olhos, mas não compreende, e esse povo é duro de coração, endureceu o coração, para que não ouça e escure. Mas Jesus falou em Mateus capítulo 11, versículo 25, e no capítulo 10 de Lucas, o Senhor Jesus falou dizendo, cheio do Espírito Santo, Jesus olha para a multidão e disse, graças te dou, Senhor Deus, Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios entendidos e revelasse aos pequeninos, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Mas o Senhor Jesus falou no capítulo 11, versículo 27 de Mateus, dizendo, aquele a quem o Filho quiser revelar. Ele está dizendo essa tarde, o mistério de Deus, do reino é revelado para aqueles que querem revelar o Filho de Deus. E no versículo 28 ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Quando Jesus está dizendo aquele a quem o Filho quiser revelar, e ele disse, a vós é dado a revelação do reino. Nessa tarde estamos aqui porque a revelação do reino chegou até nós. Nós temos a revelação do reino. O que tem dentro do reino revelado àqueles que querem revelar o Filho de Deus. Tem cura divina, tem libertação, mas tem prioritariamente a salvação. Tem salvação, tem dom divino, tem variedade de língua, tem profecia, tem revelação, tem visões e tem muitos milagres da parte de Deus dentro desse reino acoplado. O reino de Deus está dentro de nós implantado e o reino é dado a conhecer aos pequeninos. Aleluia! E quando eu olho para dentro desse texto, terceiro grupo, o grupo de adoradores. Jesus está sentado no barco, ensinando a palavra, e quando Jesus está ensinando a palavra de Deus, Jesus começa a abrir o leque da revelação, falando sobre o semeador. Eis que o semeador saiu a semear. Jesus está falando de um semeador que semeava a semente. Uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E a Bíblia diz que essa semente caiu ao pé do caminho. Aleluia! Vieram as aves e comeram. A Bíblia diz que essa semente caiu ao pé do caminho. Vieram as aves do céu e comeram. A segunda parte da semente caiu em terra, mas a terra não havia profundidade, era como que pedregais, veio nascer, veio o sol e queimou a semente. Mas em a terceira parte, que a semente, Jesus falou, caiu entre os espinheiros, e a Bíblia diz que pelos espinhos cresceram e sufocaram-na. Aleluia! Mas aqui caiu em boa terra, deu fruto, um produziu 100, outro produziu 60 e outro 30. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Observe que parte da semente caiu à beira do caminho, parte da semente caiu ao pé do caminho. O Espírito de Deus manda dizer que essa semente representa a palavra do reino de Deus. E o Espírito de Deus está dizendo, eu te dei uma sementeira, te batizei com meu Espírito. O Senhor está dizendo, te dei um depósito de sementeira, e o que fazes nesse comodismo? O Senhor está dizendo, aonde colocaste a semente que eu te dei? Eu não te chamei para mostrar banco de igreja, eu não te chamei para estar à beira do caminho sem visão como o cego Bartimeu, mas eu te chamei para semear a semente, diz o Senhor. Lamando como núbria e deflome dará face à terra. Aleluia! A primeira parte da semente cai ao pé, ela não pode produzir porque vem as aves do céu e comem. Mas a segunda parte da semente que cai à beira do caminho, ela vem nascer, mas ela não tem estrutura para crescer, e vem o calor do sol e mata. E a terceira parte da semente que é plantada, aleluia, entre os pedregais, ela não tem fundamento, ela não tem base,
então ela cresce, nasce e vem a morrer da mesma forma. Mas a que cai em meio ao espinheiro, a Bíblia diz que ela fica até verde, tem até aparência, e ela vem até crescer, mas os espinhos sufocam e vem matar aquela planta. Aleluia! O que Jesus queria falar a respeito dessa parábola? O que Jesus estava falando a respeito da terra que caiu à beira do caminho? Nos versículos mais abaixo, nós vamos ver a explicação que o próprio Jesus explica o que representa. Glória seja dada ao nome do Senhor. Versículo 17, o Senhor diz assim, ó, versículo 18: escutai-vos, pois, a parábola do semeador. E ouvindo alguém a palavra do reino, não entendendo, vem o maligno e arrebata. A palavra que o Senhor está dizendo que a semente caiu ao pé do caminho, as aves do céu que vieram e comeram, representam as potestades que vêm para roubar a palavra de esperança no coração daqueles que estão à beira do caminho. A pé do caminho está dizendo está duvidoso, porque quem está à beira do caminho, ou a pé do caminho, está sentado. Bartimeu estava ao pé do caminho sentado, mas o Senhor não nos chamou para estar sentado. O Senhor te deu uma sementeira, e a semente caiu, aleluia, ao pé do caminho. Está falando daqueles que estão também parados ao pé do caminho, daqueles que já encostaram o seu ministério, daqueles que receberam a palavra. O inimigo sufocou a palavra dentro do coração e já não quer mais fazer a obra, está desanimado, está cabisbaixo, mas Deus manda dizer uma palavra no livro do profeta Miqueias, capítulo 2, versículo 10, dizendo: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. O Espírito de Deus está dizendo: levanta e anda, porque eu renovo a tua sementeira, eu renovo as tuas forças e te digo: levanta-te dentro do caminho, levanta da beira do caminho e anda, porque grande será a minha obra na tua vida. O Senhor está dizendo que a semente que caiu à beira do caminho, ouvindo alguém a palavra do reino, não entendendo, o maligno veio e arrebata, e foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado entre os pedregais, que ouvindo a palavra, logo com alegria recebe, mas não tendo raiz, mesmo antes de pouca duração, é chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Sabe o que Deus está falando? Deus está falando com os ofendidos esta tarde, que foram feridos à beira do caminho, e a palavra do Senhor vem ao seu coração. Não deixe o espinheiro da dúvida, não deixe o espinheiro do balanceamento, da falta de firmeza, porque o texto vem dizer, aleluia, que não tem raiz. Deus te chamou para ter raiz, o Senhor te chamou para ter raiz, e por causa da falta de firmeza, da maturidade espiritual, você está balançado acerca da chamada que o Senhor te deu. O Senhor está dizendo, nessa tarde, você precisa criar raiz, e o Espírito de Deus está adubando a tua raiz, para que você volte a frutificar. Você frutificava, não está frutificando mais, porque a palavra chegou ao teu coração. Você está como uma semente que caiu na rocha, não tendo firmeza, se entristeceu fácil, mas o Senhor está dizendo, eu curo a tua tristeza, mas toma posição, como o pastor falou aqui, ó, e levanta e anda, porque Deus conta contigo no ministério. O Senhor da glória está falando, tenha firmeza. E como ter firmeza? A palavra do Senhor diz assim, Paulo escreveu dizendo, tomando sobre vós o sapato da preparação do Evangelho da Paz, calçando os pés na preparação do Evangelho da Paz. O Senhor está dizendo, estava sem firmeza? Estava, porque através dessa palavra profética essa tarde o Senhor está calçando teus pés na preparação do Evangelho da Paz, dizendo, tu vai caminhar mais um pouco, a tua caminhada não parou, a tua palavra, a tua caminhada apenas está começando. O Senhor está dizendo, levanta e anda, e calça os pés na preparação do Evangelho. Meu Deus! Outros que recebem a semente, e por causa da perseguição, não resistindo à luta, vem se entristecer, se sente como no fundo do poço,
em um charco de lodo, esperando o socorro, mas não toma posição, que adorar Deus só através da live, como Eutico, adorador de janela, que adorar só na janela, e Eutico caiu, acabou morrendo, mas Paulo, com o poder da semente do evangelho, ressuscitou Eutico. O Senhor está dizendo, não seja adorador de janela, adora na minha casa, adora no meu templo, não fica adorando só pela live, adora dentro da minha casa, porque a minha casa é chamada casa de oração, casa de adoração, casa de reformular, de transformação de vaso, de restauração de vaso. Levanta e vai para minha casa, porque eu quero te usar. Tem base bíblica que é para ir para casa? Tem. O evangelista Lucas citou aqui Jeremias 18, levanta-te e desce à casa do oleiro, casa de oração, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que esses que não têm firmeza, pastor Fábio Trovão, é como aqueles que estão no fundo do poço, estão ali, há uma chamada ministerial, estão esperando, mas não tomam posição. Há um tempo de esperar, na Bíblia diz, há um tempo e um propósito para cada coisa debaixo do céu. Você está dentro desse poço de charco, já esperou o suficiente, toma a posição, levanta. O Senhor está estendendo a corda, como tirou Jeremias dentro do poço, está dizendo, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. A corda está estendida sobre o poço, e o Senhor te arranca desse charco de lodo, e vai firmar os teus pés sobre uma rocha, e vai colocar um novo cântico na tua boca, um hino de adoração ao nosso Deus. Muitos verão e confiarão no Senhor. Que cântico é esse? Que cântico seria? Seria um cântico de ação de graça? A base bíblica no Salmo de número 40, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco horrível de lodo e pôs os meus pés sobre uma rocha. Ei, o Senhor te tira os pés do lodo e coloca os teus pés sobre uma rocha que é Cristo, está te firmando em Cristo, está te dando um novo cântico na tua boca. O Senhor está dizendo, é tempo de sair do charco de lodo, é tempo de sair do meio do pedregais, é tempo de sair do meio do espinheiro, de ansiedade e sufocação dessa vida, de cuidar das coisas desse mundo e se levantar na posição de atalaia, porque Deus quer te usar na face da terra. Quando eu olho para o texto sagrado, o qual Jesus está dando a explicação da parábola, aleluia, ele está dizendo que uma parte da semente que foi semeada, ele está dizendo no versículo 20, porém o que foi semeado entre pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes de pouca duração, chegada a angústia, a tristeza, a perseguição, por causa da palavra se ofende. Versículo 22, que foi semeado entre espinheiros, é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocaram a palavra e fica infrutífera. O Espírito de Deus está dizendo, não fique sufocando a tua chamada, não deixe os cuidados desse mundo, por causa da sedução do mundo, das riquezas do mundo. Sabe por quê? O Senhor manda dizer que a riqueza maior, ela está em cima. É necessário, aleluia, buscar primeiro o reino dos céus e toda a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Não ajunte tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem corrói e os ladrões minam. Os cuidados dessa vida sufocou a semente no coração daqueles que têm cuidado com as coisas do mundo, e a palavra foi sufocada, e logo pela sedução das riquezas desse mundo, a palavra ficou infrutífera. Nessa tarde o Senhor manda dizer, bota nessa tarde a tua vida na presença do Senhor, porque o Senhor não te chamou para ser infrutífero. A semente que Ele deu para ti, o Senhor está dizendo, o que fizesse da semente que eu te dei? Aonde está o semeador nesse final de tarde, início de noite, que o Espírito de Deus deu essa palavra? Nunca preguei sobre o semeador, mas o Espírito de Deus está dizendo, aonde está a semente que eu dei? Eu te dei a semente do dom de maravilha, e por tristeza, por coisas banais da terra, encostasse o dom de maravilha que eu te dei. Aonde está o dom do louvor que eu te dei, que é a semente do louvor que eu te dei? Aonde está a ferramenta dos dons da cura divina que eu te dei? Lamanto que me andará, e tu diz,
Eu não entendo o que está acontecendo, eu não perco culto. Você não perde culto, mas a sementeira que Deus te deu, o talento, a ferramenta, o dom que Deus te deu está encostado, e a semente que Ele te deu, volta em atividade. Bota em atividade a semente que Deus te deu. Bota em atividade a semente que Deus te deu. A semente é o símbolo da palavra. E quando eu olho o pastor Fábio, quando eu olho o pastor, quando eu olho irmão Fabrício, evangelista Luca, pastor, aleluia, a palavra, a semente é a palavra que Deus deu aos seus vasos para semear a palavra. No livro de Coríntios, quando o Senhor fala no capítulo 12 acerca dos dons espirituais, acerca da sementeira, ele diz, aleluia, acerca dos dons, a um é dado a palavra da sabedoria, a outro é dado a palavra da ciência, a outro é dado variedade de línguas, a outro é dado interpretação das línguas, a outro é dado dons de curar. É forte. O Senhor está dizendo pela palavra rema: estou renovando a sementeira na tua sementeira essa tarde. Estou renovando a semente. Estou renovando os dons que estão sufocados dentro de você. O Senhor está dizendo: saia desse quarto de depressão, porque eu te dei a sementeira da palavra, eu te dei talentos, e nessa tarde eu te levanto da Arábia, Nubricanda Arábia, renovando a sementeira no teu coração para dizer para você: eu te escolhi. Eu te chamei, meu Deus, e te chamei pelo teu nome. Aleluia, meu Deus. Há uma responsabilidade quando Deus nos dá semente, porque há uma dada na sementeira, nos dons do Espírito, é dado a fé. Essa fé é aquela fé sobrenatural, que é o dom sobrenatural de maravilhas. Tu ordena o paralítico levantar, ele vai andar, porque existe 3 tipos de fé: a fé natural, a fé sobrenatural e a fé chamada dom. O dom da fé, que está relacionado nos dons do Espírito. A fé natural é aquela fé de Tomé: só vou crer em Jesus se eu colocar os dedos no buraco da chave. Essa fé é uma fé do 99, viu? Essa fé não serve para o reino de Deus. Aleluia. É a fé é o síndrome de Tomé. O síndrome de Tomé, existe muito síndrome de Tomé nos dias de hoje. Sabe por quê? Eu estava pregando em um certo congresso, o tema era Abacuque 3. Aleluia. Havia uma moça na cadeira de roda. Eu cheguei sobre ela, peguei na mão dela, disse: em nome de Jesus não tem ouro nem prata, mas o que tem em nome de Jesus Cristo te dou. O Nazareno, levanta e anda. A moça levantou da cadeira de roda, de mão pegada comigo, foi andando até a porta da igreja. A tia do lado dizendo: não vai andar, ela não consegue andar, ela é paralítica. A moça estava andando. O que é isso? Síndrome de Tomé, de incredulidade. A moça estava caminhando, foi até a porta, voltou até o altar caminhando, jogaram na cadeira de roda de novo. O que é isso? Se o Senhor demonstrou uma ação de fé, ela caminhar até a porta, estava curada. Mas o síndrome de Tomé, de incredulidade, sufocou a semente da fé. Meu Deus. Tomé, ele dizia: eu só vou crer se eu colocar o dedo no buraco da chaga. Jesus, quando chega, 7 dias depois, dentro do templo, está Tomé sentado. Jesus foi direto no bigode de Tomé. Tu acha que Jesus, quando quer conversar comigo, com você, ele vai fazer curva? Ele vai no nosso bigode, ele vai na nossa barba. Chegou e intimou Tomé, dizendo: Tomé, coloca o dedo aqui, ó, no local da chaga. Coloca o dedo aqui, Tomé. E Tomé cai do joelho, dizendo: Senhor e Deus meu. O Senhor disse: Tomé, você creu porque você tem fé natural, fé de 99. Tomé, você creu porque você viu. Bem-aventurado aquele que não veio crer. Tomé, não seja incrédulo, seja crente. E o Espírito de Deus está dizendo: para com esse símbolo de Tomé, volta a crer como você cria no passado. O Senhor renova a tua fé nessa vida e arranca o símbolo de Tomé da tua vida e volta a ter a semente da fé. 3 tipos de fé. A primeira fé, fé de Tomé, fé natural. E existe a fé sobrenatural. Qual é a fé sobrenatural para sairmos semear a semente? A fé sobrenatural é que Abraão no capítulo 12, ele está no meio da terra do seu pai, Terá. Terá era o maior fabricador de imagem de escultura, um dos maiores idólatras da época, fazia Deus de madeira, Deus de pedra, Deus
de metal, de ferro, e o povo cultuava, havia até uma crença, mas Abraão olhava para o céu e tinha no seu coração que acima das estrelas havia um Deus superior aos deuses da terra, havia um Deus maior do que os deuses da Mesopotâmia, do que os deuses da terra de Ur dos Caldeus, e um dia ele ouve a voz de Deus dizendo: Abraão, Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. Abraão não viu Deus, mas Abraão ouviu Deus, e Abraão sai por fé, não por vista, mesmo sem ver, foi em direção a uma terra que o Senhor tinha preparado para ele. Então Abraão possuía o dom da fé sobrenatural. Ele não viu, mas creu. E a vontade do Senhor é que nós não vivamos por vista, mas vivamos por fé. Sabe por quê? Porque a fé sobrenatural, ela traz o impossível de Deus ao possível. A fé sobrenatural, ela traz o invisível ao visível. Escuta o que eu vou dizer, que o Espírito Santo ordena. Viva o invisível de Deus. Viva o impossível de Deus na tua vida. Aleluia. E viva por fé e não por vista. Vivendo, aleluia, o impossível. Aleluia. E conquistando o que é invisível. Aleluia. Aleluia. Em Hebreus no capítulo 12 o Senhor fala sobre a fé verdadeira. No capítulo 11 ele fala sobre a fé verdadeira. Diz assim, ó, o que nós vemos com nossos olhos físicos não é o que nós vemos aparente, não existe aparente como que não existia do que aparente, mas essas coisas que nós vemos, árvore, céu, estrela, sol, não existia, mas passaram a existir porque Deus, do seu projeto, trouxe a existência. E aí o escritor escreveu assim, ó, que Deus traz a existência, as coisas que não são, como se já fosse. Não havia, aleluia, não havia terra, havia só água sobre a face do abismo. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 1, versículo 2, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus falava, dizendo, haja terra, e havia. Então o que nós vemos, não vemos o que é aparente, não existia, mas Deus passou a trazer a existência, aleluia. E o Espírito de Deus está dizendo que Deus está trazendo a existência milagres nessa tarde. Deus está trazendo a existência coisas que não existem na tua vida, vão passar a existir porque tu tem fé e está pegando a palavra que eu estou profetizando. Pega a palavra profética, pega a palavra xandalabarraia, pega a palavra profética. Viva o impossível e conquiste o impossível. A fé sobrenatural, entrar na dispensa de Deus e trazer ao mundo visível o que Deus já tem preparado para mim e para você. Essa é a segunda fé. A terceira fé para semear a semente é a fé do dom sobrenatural que é dado, está relacionado aos dons do Espírito. Em Coríntios 12, que o Senhor diz, a um é dado a fé. A fé que é dada, você ordena o morto em nome de Jesus levantar, ele vai levantar. E a Bíblia diz, a Bíblia está recheada desse dom da fé que Jesus deu, que é chamado sementeira. Então pegamos essa palavra, aleluia, nós observamos a explicação de Jesus. Nós olhamos aqui no versículo de número 22, Jesus dá a explicação o que é a semente, o que foi semeado, aleluia, mas o que foi semeado em boa terra, mas o que foi semeado em espinho, que ouve a palavra e os cuidados sufocam. Versículo 23, mas o que foi semeado é a boa terra, e ouve a palavra e compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100, outro produz 60 e outro 30. O importante é que aqueles que absorvem a palavra de bom coração, aquele que der mais crédito à palavra, vai produzir 100%. Meu Deus. Vai produzir 100%. Se você semear, se você crer, pegar essa sementeira da fé e de bom coração, de bom grado, receber a repreensão do Senhor, se colocar como atalaia, como o Senhor quer, você vai produzir 100%. O Senhor está dizendo, você vai produzir 100%. Ah, mas você que recebeu de bom grado, mas de vez em quando tem a dúvida, o síndrome de Tomé, você vai produzir só 60%. Sabe por quê? Porque você está meio balançado, viu? Mas vai produzir 60%. Aleluia. E o outro, que às vezes recebe, aleluia, e até guarda, mas de repente no dia da prova esquece até de orar. A Bíblia diz, se te mostrares frouxo no dia da tua luta, a tua força será pequena. Ainda não se mostre frouxo, refugie-se no refúgio e fortaleza que é o Senhor
e produza frutos, porque, aleluia, estava lançado, vai produzir só 30%, mas eu libero a palavra profética, pastor Fábio, Deus está nos chamando para produzir 100%, lamanto como nuvem de xandaraia. Deus está nos chamando para produzir 100%. Deus está nos chamando para produzir 100%. Aleluia. Então Jesus dá a saber a revelação do reino. Quando Jesus chamou seus discípulos, ele deu sementeira aos discípulos. Eu vou fechar a Bíblia aqui. Aleluia. Quando Jesus chamou, aleluia, os seus discípulos, a Bíblia diz que Jesus deu semente para os discípulos. Que base bíblica nós temos? Quando Jesus reuniu o colégio apostólico de 12 homens para pregar o evangelho de Cristo, a Bíblia diz no capítulo 10 de Mateus, versículo 1, chamando os 12, deu-lhes poder sobre as enfermidades, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Sementeira Jesus deu para os discípulos. E ele disse, deu poder sobre os espíritos imundos. Ele deu poder. Ele deu poder. Meu Deus. O original significa dínamos. Aleluia. Dínamos quer dizer poder de dinamite, poder explosivo. Jesus deu a sementeira de dinamite para os discípulos. A mesma forma que Jesus deu aos discípulos para eles pregar o evangelho. Ele semear a semente, ele deu para a igreja. Você tem poder de dinamite para explodir as forças do inferno, para saquear o inferno e povoar o reino dos céus. A igreja não está andando na terra de muleta. A igreja não está andando na terra de cadeira de roda. A igreja tem as armas do poder de Deus para pelejar e semear a semente. Quando ele começou com 12, enviando de 2 em 2, ele deu a semente da cura, ele deu a semente de expulsar demônios no evangelho de Mateus capítulo 10, e ele também deu à igreja as armas de qualificação para a guerra, pastor Fábio. Quais são as armas que nós usamos para expelir tumores, para expelir demônios, para curar os enfermos de espírito de enfermidade? Nós usamos essas armas porque existe um campo de batalha, pastor, dentro da mente do homem. O campo maior de batalha está concentrado dentro da mente. Mas se tu está numa batalha mental, numa guerra mental, Deus manda te dizer que está te dando arma essa tarde. Qual a base bíblica? No livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, versículo 4, Paulo disse assim, porque nós militamos, quer dizer militação, exército. Nós militamos, mas não militamos na carne. Mas no 4 ele diz assim, porque as armas das nossas milícias não são carnais, elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, para destruir sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo toda a mente à obediência de Cristo por palavras e por obras. Sementeira que Deus nos dá armas que são poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Quando nós vemos fortaleza, pastor, como as muralhas de Jericó, fortaleza, que cabia casa em cima daquela muralha, fortaleza, mas caiu no toque da trombeta e no grito do povo, e o povo entrou na terra. Sabe o que Deus está falando? As armas do poder de Deus, que são poderosas em Deus, está destruindo fortalezas, muralhas que têm lutado contra a tua mente para roubar o conhecimento de Deus, porque Paulo disse, as armas das nossas milícias, que são semente, não são carnais, elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, para a destruição de sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus está na mente de cada um. A sofisma do adversário quer roubar o conhecimento da tua mente, quer roubar o projeto de Deus da tua mente, mas Deus está dizendo, nessa tarde eu estou dando a sementeira das armas do poder de Deus. O Espírito de Deus está dizendo, eu estou dando sementeiras que são armas poderosas. Receba nessa nesse final de tarde, início de noite, as sementeiras do poder de Deus para a destruição de fortalezas. Batalha mental se vence com as armas de Deus. Dentro desse acampamento que o Senhor chama o seu colégio apostólico com 12 homens no capítulo 10 de Mateus, a Bíblia diz, pastor Fábio, no versículo 1, que ele deu poder para eles. Ele deu poder de cura e poder de expulsar demônios. Sabe o que é? Sementeira. Meu Deus. Sementeira com poder, sementeira que transforma. Evangelho pleno de Jesus com os sinais. Mas no versículo 7 me chama a atenção que ele vai revelar a prioridade dessa semente. No versículo 7 do capítulo 10 ele diz assim, ó, e ide pregar e dizendo, é chegado a vós o reino dos céus. Meu Deus. Prioritariamente a sementeira chegada a vós, reino dos céus. O que Jesus quer dizer? Chegada a vós a salvação. Oferece primeiro cura da alma.
Mas o Senhor cura a alma, cura espírito e cura o corpo físico. Sabe por quê? No Salmo 103, versículo 1, o salmista disse assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e cura todas as tuas enfermidades, e que redime a tua alma, a tua vida da perdição, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. É Ele que cura corpo, mente, alma e espírito. E essa sementeira que é proporcionada, mas a prioridade dessa semente está no versículo 7, a semente da salvação. É chegada a vós o reino dos céus. Salvação, cura espiritual. Segundo lugar, o Senhor disse: curai os enfermos. Terceiro lugar, disse: limpai os leprosos. E ele diz em quarto lugar: expulsai os demônios. E ele diz assim, ó: ressuscitai os mortos. De graça recebesse, de graça dai. O que eu vejo dentro desse parâmetro da palavra? Jesus está falando, dando uma ordem aos discípulos: cure os enfermos. Primeiro anuncia a salvação. Limpe os leprosos. Ressuscite os mortos. Expulse os demônios. Só a igreja tem essa semente viva. O que Deus revela dentro do texto, que a semente que Ele deu para a tua vida, que a semente que Ele te deu para ti, mulher de Deus, homem de Deus, moço de Deus, moça de Deus, criança de Deus, é semente de vida. Receba a semente de vida. Deus renova a sementeira, renova a sementeira essa tarde. Meu Deus, eu creio. Semente que ressuscita mortos. Semente que limpa leprosos. Semente que expulsa o demônio, poder e autoridade da palavra. E quando eu olho para isso, eu encerro agora contando a experiência de uma viagem missionária. Porque eu estou falando sobre sementeira, uma mensagem missionária. Eu estava, pastor Fábio, em uma cidade chamada Liborrege, perto de Fraiburgo, a capital da maçã, estado oeste catarinense. E eu fui pregar naquela pequena cidade. E quando cheguei naquela cidade, foi uma batalha espiritual na noite de sexta. Venci aquela batalha. Na noite de sábado eu estava orando ali. A moça que morava na casa, ela estava possessa de um demônio chamado capa preta. Quando eu fui orar por ela após a revelação do Espírito Santo, ela caiu possessa, foi liberta. E o irmão Luiz viu na visão capa preta saindo olhando para trás. Ele queria aprontar alguma coisa. No dia seguinte, no domingo, estava ministrando no centro de evento. E quando terminamos a mensagem no centro de evento, fomos para a igreja encerrar o congresso, pregando a palavra. O altar da igreja rachou no meio, o altar de vidro. Terminou o culto, eu estava cansado, estava deitado, descansando. Eu comecei a escutar um griteiro, um choredo, e vieram correndo. O irmão Luiz abriu a cortina e disse: irmão Ademir, vem que o negócio é sério. Quando eu saio na sala, o noivo da moça caiu morto na frente do portão da igreja. O moço caiu morto na frente do portão da igreja. A noiva foi liberta do capa preta. O capa preta pegou o moço, matou na frente do portão da igreja. Aí o que eu vou fazer? Usei a sementeira do Evangelho de Jesus. Levantei ali calmamente. Cheguei a moça de joelhos chorando. O rapaz não tinha mais pulso, não tinha mais abatimento cardíaco, não tinha mais respiração, estava morto. O que eu vou fazer, ser meu homem? Mas homem de Deus. Conforme a orientação do Espírito Santo, ajoelhei-me, peguei o óleo ungido, ungi a testa do moço que estava ali morto. Eu disse: em nome de Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos, espírito da morte, te repreendo desse moço agora, em nome de Jesus. Aleluia. Terminei a oração, fiz minha parte, o moço continuou mortinho, continuou ali geladinho, paradinho. Quando você ora, faz a tua parte, aí vem a ação do Espírito Santo. Deus não deixa nossas orações em vão. Deus não deixa o semeador envergonhar. Deus vai dizer: semeia a semente, porque Deus não te deixa envergonhar. O Espírito Santo veio e disse assim: sopre na cabeça dele 3 vezes. Mas por que soprar? Já tinha ungido, já tinha orado. Eu vou perguntar, questionar com quem manda, com autoridade maior. Obedeci. É melhor obedecer do que sacrificar. Meu Deus. Soprei a primeira vez na cabeça do defunto, nada aconteceu. Soprei a segunda vez na cabeça do defunto, nada aconteceu. Pastor Fábio, quando eu soprei a terceira vez,
Quando soprei a terceira vez, o moço deu um soluço. Meu Deus. Sentou-se ressuscitado pelo poder de Deus. Aleluia. E o nome do Senhor foi glorificado. Caiu um temor naquela casa. Quando o SAMU chegou, o moço já estava ressuscitado, falando: o que é isso? Deus. O poder da semente do Evangelho. Aleluia. Que cura, que transforma, que salva, que ressuscita mortos. Essa sementeira está dentro de você, amado ouvinte. Essa sementeira está dentro de você, lamanto que andará manai. Sabe por quê? Porque no nome de Jesus Ele nos deu arma. Aleluia. E a palavra que nos confirma no chamado que Jesus chamou os semeadores. Para nós encerrar agora o Evangelho de Marcos capítulo 16, versículo número 15, ele reuniu os discípulos dele após a ressurreição da morte, após romper os grilhões da morte, após quebrar as ataduras das ânsias da morte. Jesus comparece aos discípulos no capítulo 28 de Mateus, versículo de número 18, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de pessoas de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas no capítulo 16, versículo 15, ele deu uma ordem. Foi uma ordem literária, pastores. Foi uma ordem literária para semear a semente. Ide, prega o evangelho a toda criatura. Meu Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então fique com essa palavra, a sementeira que Jesus deu para nós. Vamos pôr a sementeira em ação. Falei aqui 46 minutos da palavra do Senhor para você entender que as sementes que Jesus te deu são sementes vivas. Posso orar aqui, pastor? Já passar para o pastor novamente? Amém. Eu quero que você, amado e querido ouvinte da palavra do Senhor, coloque um copo com água pela fé no lado do seu receptor. Nós vamos orar por você que está enfermo. Vamos orar por você que tem uma chamada e está desanimado. Através dessa palavra, Deus te anima, Deus te renova nessa tarde. E o Senhor manda dizer que está renovando sementeira. Aquele projeto, homem, que o Senhor colocou no seu coração acerca da obra, faça porque sou eu que estou mandando. E a partir do momento que tu semear, você verá colher 100% de fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Não é 30% e nem 60%, é 100%. Põe a mão sobre o teu coração. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Põe um fundo musical para mim. Aleluia. Aleluia, Jesus. Pastores, vamos orar por esse povo. Apresente a tua causa diante do Senhor. Calabra sub de candarábia. O Senhor tem falado a respeito da semente. E nessa tarde, o Espírito do Senhor vai obrar uma grande obra na tua vida. Calava chubri anderebe adarava súbia. Se concentra com o Espírito Santo. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Calaba churi andarabas. Espírito do eterno Deus. Nós temos, ó Deus amado, divulgado a tua palavra a respeito da semente do reino. E o Senhor disse: a vós é dado a saber os mistérios do reino dos céus. E esse mistério revelado, esse mistério revelado, ó Deus, à igreja, aos servos, aos missionários, aos pastores, às pastoras, aos apóstolos. Meu Deus, que a semente seja renovada, meu Deus, na sementeira dos seus servos. Espírito Santo, que o ânimo, a renovação do teu poder está sobre a vida de cada um, Senhor. Que o teu nome venha a ser glorificado, Pai. Eu oro neste momento também por pessoas enfermas, pessoas, ó Deus, que estão doentes, que estão, meu Deus, até mesmo passando síndrome do pânico, Senhor. Tem pessoas que o teu Espírito me traz agora, pessoas com síndrome do pânico, com depressão. Vai chegando o final da tarde, início da noite, essa pessoa chora. Essa pessoa sente uma tristeza grande, enorme, que invade a sua vida. Em nome de Jesus, nós ministramos a libertação nessa tarde.
Ministramos em nome de Jesus a cura. A epilepsia seja repreendida agora. As doenças degenerativas em nome de Jesus desapareçam. O espírito lunático, o espírito de esquizofrenia que tem agido em alguém da tua família, o poder de Deus está entrando agora e está curando, está libertando, está restaurando. Você que está com caroço, seja curado agora. Enquanto eu ouvi a palavra, o pastor Fábio ministrando, o Espírito de Deus trazia uma revelação. Uma pessoa que na tua cabeça, do lado direito, você sente como que uma agulha que penetra na tua cabeça com agulhadas. E o Espírito de Deus me revela que uma veia da tua cabeça do lado direito, ela está entupida e está com dificuldade para circular, o sangue passar. Normalmente, o Senhor está tocando na veia da tua cabeça, e o que era para gerar derrame, era dor do lado só da cabeça, que é para gerar derrame cerebral, o Senhor está repreendendo essa tarde. Toma posse da tua cura e testemunha o milagre em nome do Senhor Jesus. Nós ministramos agora, Pai. Te agradeço, ó Deus, pela oportunidade. Consagra o copo com água, Pai, aqueles que pela fé colocaram no rádio seu receptor, e que haja cura divina, cura espiritual e renovação espiritual em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Fábio com a direção. Amém. Louvado seja Deus, que Deus venha abençoar o apóstolo. Louvado seja Deus. Fica com esta palavra, amado. Louvado seja o nome do Senhor, viu, amado? Sexta-feira que vem nós estamos aqui de volta. Se o Senhor permitir, eu esperando Ele hoje. Se Ele vir hoje, louvado seja, nós estamos na glória. Louvado seja não vir, nós estamos sexta-feira aqui novamente para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amado? Deus venha abençoar, o apóstolo já orou, louvado seja Deus. Agora nós vamos estar indo ali para o culto ali, ao qual ele dirige ali da Garagem de Fogo, ali na Vila Progresso. Vamos estar cultuando ali com ele também. Eu creio que vai ser bênção e vitória em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos que compartilharam aí, irmão, entrar nessa programação. Deus venha dar um fim de semana de bênção, de vitória. E Deus venha abençoar a vida de vocês. Só Deus pode ali retribuir o que vocês têm feito para nós nessa programação, viu? O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Amém? Deus abençoe. Está terminado em nome de Jesus. Sobre o trono de justiça, programa O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça
Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. Que ruja o leão. De Deus, o princípio e o fim, Criador dos céus e da terra, aquele que haveria de vir, o descendente de Davi. O governo está sobre os seus ombros, o pleno homem, o pleno Deus, o cordeiro e o leão. A oferta de paz, o justo juiz, o grande sumo sacerdote. O Pai o coroou, o Pai o recebeu. Ele deu toda a autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra. E ele virá, e ele virá, e ele virá, leão da tribo de Judá. E ele virá, e ele virá, e ele virá, o leão da tribo de Judá. E ele virá, Programa O Senhor é meu pastor e nada me faltará.